Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um culto. E nosso culto de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os vasos que Deus usa. Está na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, do 19 ao 21. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente os vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Chega um visitante à nossa casa, alguém que você quer muito bem. O que você faz? Você prepara uma ceia, um jantar, um almoço, de uma maneira que você deseja agradá-lo. E aí utiliza a sua melhor prataria, sua melhor forma de mostrar para aquela pessoa que está recebendo, que você está recebendo, que você estima muito aquela pessoa. E dessa forma, na palavra de Deus, vemos que Paulo instrui Timóteo, e assim também os demais irmãos, que há tipos de vasos, tipos de opções, tipos de pessoas, né? Que são desde a madeira, do barro, da prata e do ouro. Eles dão alguma característica do mais simples ao mais requintado. A segurança desta promessa está: não importa quem sejamos na sociedade, não importa se alguma autoridade te conhece ou não, se você faz relevância para alguém que tem autoridade, não importa se você é reconhecido por entre seus pares, o que importa é que Deus conhece o valor do seu vaso, o valor que é você. O vaso, nesse termo, ele indica a sua estrutura emocional, a sua estrutura como crente, a sua estrutura como um talento a serviço do reino. Seguindo o verso 19, Paulo nos fala sobre um certo selo, um selo de propriedade e de legitimidade, um selo de reconhecimento, uns para honrar, outros para desonrar. Ora, de quem é propriedade do Senhor não faz divisão no trabalho do mestre, muito menos é contraproducente ou atrapalha, assim como nós temos lá em Mateus 5:37. Seja, porém, o vosso falar sim, o sim, e não, o não, porque o que passa disto é de procedência maligna. O Senhor sabe que ele sabe quem está na pele de cordeiro. O Senhor sabe porque, como ele deixou lá em Números 16:5, diz assim: falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher chegará a si. Pegamos também uma outra passagem de João 10, do 1 ao 5. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador.
Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão outro estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Os vasos que Deus usa, as pessoas que Deus usa, devem estar separados de toda imundícia. E nós sabemos que a sujeira pega com facilidade. Seja a sujeira dada pela vida secular, seja pela própria propriedade da sujeira, pela sua iniquidade, e pela percepção do dia a dia e pela acomodação com aquela sujeira. Ele coloca assim em Salmos: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e nem o cujo espírito não há engano. Ou seja, a sujeira do dia a dia, a sujeira que nós temos que conviver com ela, mas não se contaminar com ela, está impregnada em todos os lugares. Nós temos que ter o discernimento, ou seja, observar, mas não se contaminar com a sujeira. Os vasos que Deus usa sempre trazem honra, nunca desonra. Há vasos de ouro para servir o rei. Há vasos que não servem ao rei. A tarefa mais gratificante para o servo é poder ser usado pelo Senhor. Ser usado pode ser usado na escola bíblica, pode ser usado na exortação, pode ser usado principalmente na visita e às vezes, meu irmão, é sendo usado apenas ouvindo. Ouvindo e também dando conselhos pautados na palavra. Não adianta dar conselhos, ouvir e dar conselhos de experiência de vida mundana ou de experiência de vida que é secular. Nós somos feitos para honrar, nós não somos feitos para desonrar. Para cada aplicação que Deus tem na terra, ela usa um instrumento, né? Deus usa um instrumento mais favorável para que tal tarefa seja executada. Mas bem temos dito, de acordo com o que Paulo disse, que nessa grande casa onde há utensílios, uns honrosos e outros desonrosos, não podemos desonrar o nosso rei que amamos e servimos. Temos que honrar da melhor forma. Os vasos que Deus usa devem sempre se santificar, estar em santidade. De que maneira ele fala isso? Ele fala isso que o vaso deve estar limpo. Limpo significa polido. E para ser limpo e polido, antes ele precisa ser restaurado. Muitas vezes quebrado, para depois ser utilizado. Nós não pedimos que Deus use assim como o oleiro, né? Sejamos um vaso nas mãos do oleiro. Deus, em algum momento, viu que não está de acordo com a sua palavra, ele quebra e restaura. O vaso ainda deve se manter limpo, sempre pensando. Nós temos um processo de educação continuada e temos um processo de santificação que aprendemos todos os dias. Para aprender todos os dias, precisamos continuadamente, repetidamente, aprender sobre a sua principal herança que nós temos, que foi dado a Bíblia, por o qual nós temos condição de conhecer os ensinamentos de Deus. Em Isaías 52, 11 está escrito: retirai-vos,
sai daí. Não toqueis coisa imunda. Sai do meio dela. Purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Façamos que o nosso vaso seja sempre para um bom uso, um uso honroso. Assim, meus irmãos, agradeço a você que ficou até agora assistindo o nosso vídeo. Eu peço que você relembre comigo o que está lá em Romanos 12, do 1 ao 2. E diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sejamos, meus irmãos, vasos úteis para Deus. Um ósculo santo a todos. Muito obrigado.